Bom, pessoal, para terminar essa parte da matéria, então vamos fazer esse vídeo. Então, está falando a questão da etimologia. Nem sempre vai fazer se a gente pega lá a etimologia das palavras lá em hebraico, muitas vezes não vai produzir um sentido, um significado para nós. Então, aí é necessário o entendimento de outra área de conhecimento, que é a semântica. Tá? Outro exemplo aqui de etimologia. Ó, palavra hipopótamo. Qual os radicais gregos significam literal e etimologicamente hipos, né, cavalo, rio, potamos, rio. Então, cavalo, rio. No entanto, ninguém jamais considerará que cavalo do rio traduz exatamente o significado de hipopótamo. Então, a etimologia da palavra é essa, mas o hipopótamo é um cavalo do rio, né? Ele é parecido com um cavalo, a figura é bem diferente, né? Então, o que dá a definição etimológica precisa vir acompanhado da questão da semântica, tá? Então, aí para a gente vai entender o real significado das palavras. Finalmente, descobriremos também palavras cuja etimologia até destoam do significado mais comum das mesmas. Esse é o caso da palavra embarque. O que é embarque? Vamos pensar em termos de língua portuguesa. O termo era usado para o ato de entrar em um barco. Isso aqui é embarque. O ato de entrar num barco. Isso é a etimologia. Embarque. Entra no barco. Todavia, hoje nós usamos o termo para referir a embarque. Se você embarca num voo, não é um barco, é um avião. Embarca num navio. Embarca num trem. Então, gente, ó, a etimologia da palavra é embarque. Vai entrar em um barco. Mas quando nós utilizamos esta palavra, ela vai ter outros sentidos, outros significados. Não é só para entrar em barco, para entrar em qualquer outro lugar de transporte. Tá? Aí é a parte da semântica. Então, na verdade, o significado de uma palavra tem a ver com o fator sociológico e também com o seu uso histórico. O uso das palavras, bem como o seu significado, sofre variação de acordo com a época em que o texto foi escrito. Então, isso vai ser de acordo com o texto, como que ele foi escrito, aí, e tentar entender esse texto lá naquele passado. Tá? No caso dos estudos da Bíblia hebraica, os estudiosos fazem distinção entre as diversas fases da língua. Nós temos aí o hebraico arcaico, o hebraico pré-exílico. Esse hebraico arcaico seria lá o hebraico antes do cativeiro babilônico. Tá? Pós-cativeiro babilônico, nós vamos ter o hebraico pós-cativeiro babilônico, pós-exílio. Tem aí um hebraico antigo, aí a gente vai ter, vindo do cativeiro babilônico, um hebraico mais recente e restrito ao uso do ambiente religioso, né, no caso das sinagogas. A verdade é que a diferença no tempo depois de construído. A verdade é que a diferença de vários séculos entre um texto e outro, diante desse fato, não há dúvida de que a mesma palavra pode ter significados diferentes em épocas distintas. Então, as palavras, elas são dinâmicas, elas vão ter significados distintos aí no decorrer da história. Né? A palavra nunca fica no mesmo sentido aí, no mesmo durante um longo período de anos, um longo período histórico. Elas vão assumindo significados, vão pegando significados muitas vezes diferentes. Okay? Igual quando a gente trabalha o conceito de verite, né?
Não é a aliança lá que o noivo coloca na noiva, ou o marido coloca na esposa. Não é essa aliança. Então, a palavra berite, ela tem essa origem no acadiano, beritu, que é um acordo comercial, de troca de mercadorias. Tá? Não é essa troca de mercadorias como no mundo atual, mas a aliança é quando eu pego a sua mercadoria e faço um acordo com você. Eu te dou determinada mercadoria em troca. Então, isso aqui é a palavra aliança, né? Trata de uma relação de acordo entre duas pessoas. Quando a gente coloca essa palavra berit lá para estudar o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, aí ela já assumiu outra conotação, um outro significado. Aquele texto. Não é uma troca de mercadoria, já não é uma aliança entre o homem e a mulher, é uma aliança, um pacto de Deus com o homem Noé. A gente vê a aliança com Abraão, é o pacto de Deus com Abraão. Uma aliança, um compromisso perpétuo, eterno, imutável. Quando a gente vê a aliança com Moisés no Sinai, é manifestada através dos 10 mandamentos, né? E assim sucessivamente. Então, mas se você pegar essa palavra berite, ela não tem o mesmo sentido ao longo aí dos textos bíblicos, né? Ela não vai ter só um sentido, aquele da aliança de ouro. Ela vai ter vários sentidos aí, depende muito do contexto. Aqui eu citei uma palavra, berit, né? Mas quantas outras palavras que, ao serem pronunciadas lá na época que os escritores bíblicos existiram, qual é o significado para hoje? Qual é o significado para agora? Aí entra a nossa formação, a minha e a sua. A gente recorre aos textos originais, a crítica textual, a alta crítica, baixa crítica, todos os instrumentos que o curso proporciona para a gente tentar fazer essa ligação entre nós e o texto antigo. Tá? Então, significados diferentes em épocas distintas. O problema maior não está exatamente nos manuscritos. Vale mencionar aqui que no caso no NT, né, apesar do texto ter sido escrito em grego, sabemos hoje que o grego não é o grego que é do Novo Testamento, não foi o grego dos filósofos, não foi o grego clássico, ou não era o grego ático, né? Era o grego koiné, é o grego comum, era o grego que todo mundo falava. Então não é possível compreender o significado dos termos gregos no Novo Testamento conhecendo apenas a cultura, a língua helênica clássica, a cultura e a língua helênica clássica, além de ser um grego comum. O grego aí ele é do povão. E tem uma questão também. E o grego utilizado na época de Cristo, ou dos autores do Novo Testamento, é um grego semitizado, né? E aí o grego que tem influência, conta muito com palavras semíticas, que daí é a área linguística aí da língua hebraica. Ou seja, muito influenciado pela cultura judaica e pelo pensamento hebraico. Os termos hebraicos vão entrar nesse grego aí também. Tá? Somente com o conhecimento da história da cultura do Antigo Testamento, das línguas bíblicas, no caso do Antigo Testamento hebraico e aramaico, nós conhecemos o significado das palavras da Bíblia. E isso nos ajuda a não dar a esses termos um significado não pretendido pelo autor original. Quando a gente faz esse exercício, ele não está querendo tirar a autoridade da Bíblia. Não, pelo contrário. O exercício da exegese, o exercício da interpretação, o exercício de se entender o Antigo Testamento perpassa pela compreensão
dos termos, das palavras lá produzidas lá no mundo na época dos escritores bíblicos. Então, assim, um estudo aprofundado das escrituras comprovar que não podemos considerar o texto bíblico homogêneo do ponto de vista literário, tá? Do ponto de vista literário. Cada autor usa certos termos de maneira específica. Nem sempre a mesma palavra é usada no mesmo sentido em todos os autores. A mesma palavra não tem o mesmo significado para outro autor. Ok? Então, isso tem que ser levado em consideração. Cada autor bíblico escreve com ênfase teológicas específicas para uma audiência determinada no contexto histórico particular. Além disso, é preciso enfatizar que os diversos autores bíblicos escreveram em estilos literários distintos. Além das palavras, a gente vai ter também estilos literários distintos, diferentes. Por exemplo, nós vamos ter na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ter poesia, a poesia hebraica. A particularidade aí da poesia hebraica são os paralelismos. O que é isso, professor? Paralelismos são ideias paralelas. Olha, o Senhor é meu pastor. Vou fazer um paralelo. Nada me faltará. Eu tenho uma primeira linha, uma segunda linha de argumento, de ideias. Então, essa justaposição é que é construída a poesia hebraica, né? Em cima de paralelismos. Tá? Eu acho mais fácil compreender a poesia hebraica do que compreender a poesia de língua portuguesa. Então, há construções poéticas, há os paralelismos, né? E nós vamos ter nós vamos ter as inversões, os quiasmos, os acrósticos alfabéticos. Acrósticos alfabéticos você encontra lá no Salmo 119. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Het, Men, Nun, Mem. O que é? Está dividido pelas letras do alfabeto hebraico. Tá? Então, quando o texto, lá no Salmo 119, que faz essa divisão pelas letras do alfabeto, nós chamamos disso de acróstico. O Salmo 119 é um salmo acróstico. Dificilmente pode ser recuperado plenamente numa tradução. Que sentido faz ter esse aspecto na literatura do Antigo Testamento, na poesia, a questão de ser o Salmo 119 acróstico? Cada seção daquela vai começar com aquela letra que está indicando. Isso no texto em hebraico. É essa a explicação. Assim, temos o problema das expressões idiomáticas, as figuras de linguagem, as metáforas, símiles, sinédocos, metonímias, são usadas amplamente na Bíblia. Então, algumas dessas figuras, se traduzidas literalmente, podem não comunicar nada ou até mesmo expressar uma ideia errada. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente lê lá em Gênesis 34:30, o hebraico diz, no Gênesis capítulo 34, verso 30, o hebraico lá diz o seguinte, esse hebraico traduzido já. E disse Jacó a Simeão e a Levi, vocês me trouxeram problemas ao fazer-me cheirar mal entre os moradores da terra. Olha a expressão que é utilizada, cheirar mal. Vocês me fazem cheirar mal. Quer dizer, todos os moradores da terra estão cheirando mal, Jacó? Que o Jacó não está tomando banho? Alguma coisa assim semelhante? Esse é o sentido? Aparentemente parece que é. Parece que ele está fedendo, ele está cheirando mal. Né? Se a gente olhar, a questão, não levar em consideração a questão dos diversos tipos de linguagem, de figuras de linguagem, de recursos de linguagem que são apresentados nas escrituras. Então, o que é o cheirar mal aqui em Gênesis 34, verso 30? O sentido aqui é atrair o ódio dos moradores da região. Né?
Ele fala de toda a terra, no sentido hebraico, que é o Eretz, é o pessoal da região ali que ele está vivendo. Ou seja, o correto assim, para uma compreensão melhor do cheirar mal, disse Jacó a Simeão: vocês me trouxeram problemas ao fazer-me ser odiado pelos moradores da região. É esse o sentido. Há uma outra explicação no Salmo 41, 9. Salmo, capítulo 41, verso 9. No hebraico vai estar o seguinte: até o melhor amigo, homem da minha paz, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu tenho um amigo, eu comia com ele pão, fazia minhas refeições com ele, uma pessoa de dentro da minha casa, uma pessoa, de certa forma, em intimidade com o escritor desse salmo, e fala assim, e ele vai levantar o calcanhar contra ele, né? Parecendo que é uma luta de MMA, ou uma luta que vai levantar o pé e vai chutar aí o hospedeiro, a pessoa que está hospedando lá esse amigo. Quer dizer, levantar o calcanhar significa levantar-se contra ele. Então o texto fica melhor. Até o meu melhor amigo, homem da minha paz, em quem confiava e partilhava o meu pão, voltou-se contra mim. Tá? Meu amigo agora é meu inimigo, tá? Contra a minha pessoa. Essa é a interpretação. E a gente tira o calcanhar, porque vai entender que vai dar um chute, né? Tem uns chutes aí do Taekwondo que vai ser igual se você pensar. Mas não é nesse sentido, no sentido de que se voltou contra ele. Alguém que quer tentar traduzir um livro do francês ou do inglês para o português enfrenta uma tarefa muito difícil. As três línguas são semelhantes em estrutura e seu vocabulário. Até mesmo o inglês pertence ao ramo de línguas germânicas, em cerca de metade do vocabulário formado de palavras de origem latina. Todavia, quando se faz uma tradução do grego, do hebraico, né, do aramaico, para a língua portuguesa, a tarefa é muito difícil, pois culturalmente e linguisticamente há uma distância muito grande. Tá? O início das dificuldades está no vocabulário das línguas bíblicas. Começa a questão do vocabulário. Né? Os vocábulos muitas vezes não possuem correspondente adequado em língua portuguesa. Tá? Tem muitas palavras em hebraico que não dá para ser traduzidas em português. O exemplo dela é a palavra sadak. A palavra sadak, comumente, nós traduzimos como justiça, mas não é essa a ideia exata dessa justiça, que é o termo sadak. Tá? Ele vai ter uma semântica particular. E pode ser assim, por mais que eu esteja falando, Deus é justo. Adonai Tzadak. Yud-Hei Vav-Hei Tzadak. Deus, aí eu continuo falando que ele é justo. Mas não é esse o termo. Outra palavra que não tem correspondente em língua portuguesa é a palavra Hesed, em hebraico. Hesed, pobremente, foi traduzido por um termo aí que ao meu ver, não consegue dar o sentido exato da palavra Hesed. O pessoal fala que é misericórdia, mas colocaram essa palavra misericórdia para ter uma ideia daquilo que é o Hesed mesmo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos vocábulos semelhantes para traduzirmos essa palavra. O que os tradutores acabaram fazendo? Acabaram colocando a palavra ali que o povo vai entender, né? Minimamente. Tá? Um campo semântico das palavras é muito particular. No caso do hebraico, as palavras expressam conceitos bastante concretos. O hebraico não trabalha com abstração. É concreto. As ideias abstratas no Antigo Testamento, elas praticamente não existem. Pode ser que tenha. Né?
eu particularmente não encontrei ainda. Conceitos, né? Jogar conceitos, né? Por exemplo, falar revelação, não tem isso no Antigo Testamento. Falar predestinação, não tem isso. Não existe, são conceitos. Esses conceitos são inerentes da língua portuguesa, da língua grega, já tem uma abstração. Isso é muito abstrato. No hebraico, não. Deus não faz predestinação, Deus escolhe. É a mesma coisa, professor? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Predestinação tem toda uma semântica teológica por trás dela. A ação de Deus, o ato de escolher, é uma ação simples de alguém que escolhe alguma coisa. Tá? Por exemplo, a expressão fazer uma aliança. Literalmente, essa palavra fazer uma aliança é cortar uma aliança em hebraico. Você vai cortar uma aliança. Você corta uma aliança. Cortar uma aliança é o sentido que traz para nós que Deus fez uma aliança. Como que é lá para o escritor? Deus cortou uma aliança com Noé. Deus cortou uma aliança com Abraão. Está entendendo? Então é assim que é complexo, né? Então a gente vai devagar, vai tentando compreender isso aí. Muita responsabilidade na hora de passarmos aí e ensinar corretamente a sã doutrina bíblica. Por essa razão é que é impossível fazer uma tradução bem literal da Bíblia. Muitas frases não teriam sentido em português. Uma das palavras muito importantes da Bíblia hebraica, por exemplo, é a palavra Sheol. Sheol é uma sepultura, um jazigo. Aquilo que tem lá no cemitério. Tá? Aquilo lá é o Sheol. O cara morre, coloca um caixão e você coloca lá dentro. Isso na língua hebraica. Na língua grega, já vai usar o termo Hades. E o que é o Hades? O Hades é o mesmo Sheol? O Sheol é a sepultura. O Hades é lá a sepultura? Não. Até a palavra Hades vem da mitologia grega, o Deus da mitologia grega, o Deus Hades, o Deus das tormentas. Aí os escritores neotestamentários pegaram esse conceito da mitologia grega e descarregou na teologia cristã. Quando fala Hades, a gente vai lembrar de inferno. Quando se fala Sheol, as pessoas muitas vezes vai lembrar de inferno, mas não é. Salmo 139, onde fugirei a tua face? Para onde se eu fizer a minha cama no mais profundo Sheol? É assim que o escritor fala. Falando da sepultura dele, se eu fizer minha cama lá, se eu descer lá a morte, até na morte o Senhor vai estar comigo. Não é no inferno. E muita gente, isso precisa ser levado em consideração. Então, pessoal, mas nós usamos isso hoje, quer dizer, como eu falei, a linguagem bíblica, a semântica, ela não é estanque, ela não está parada, ela vai assumindo diferentes significados ao longo da história. Em algumas versões antigas, a palavra foi traduzida por inferno em quase todos os versos onde o termo aparece. E Hades foi tirado lá da mitologia grega. Sem dúvida, a tradução uniforme do termo não é adequada. O termo refere-se de fato ao mundo dos mortos. Em muitos contextos, refere-se de modo concreto à sepultura. Então, assim, Sheol, e entre aspas, né, e Hades pode ser traduzido dependendo do contexto, por várias palavras diferentes. Dependendo do contexto, as possibilidades de tradução mais encontradas são profundezas, morte, sepultura, mundo dos mortos, e por último aí alguém que foi lá e colocou o inferno. Eu não colocaria, mas alguém colocou. Tá? Bom, no caso do hebraico, uma característica interessante aí da língua é o seu aspecto conciso. Né? Enquanto um texto pega lá o primeiro verso. Bereshit bara Elohim Eretz Berashamai Amain. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Bereshit bara Elohim Eretz Berashamai.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim ve Eretz Hashamayim. 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, olha só. Por que eu estou fazendo esse exercício? Preciso de 5 palavras hebraicas para citar um versículo. Em língua portuguesa eu preciso de 7. Então, o que significa? Que o hebraico ele é conciso. Tá? A língua semítica dos hebreus usava poucas palavras para dizer muito. Os verbos de ligação são dispensados. Não existe verbo de ligação. José é menino. Yosef Naar. José é menino. Eu traduzo. Esse não tem. Por quê? Porque no hebraico não tem o verbo de ligação. Os pronomes pessoais em hebraico, ani, ata, at, hu, hi. Narno, aten, atena, hem, hem. São esses sufixos pronominais, esses pronomes pessoais, eles são embutidos nos verbos. O que você pegou? Eu peguei ani, eu peguei a primeira letra do ani e coloquei como prefixo para a primeira pessoa com um singular. A primeira pessoa comum singular do tempo imperfeito. O verbo guardar. O verbo guardar, chamar. Aí eu pego lá e conjugo o verbo. Primeira pessoa, eu chamei. Eshmor. Eu chamei. O que é o eu nessa expressão? Só o Aleph, só a primeira letra que eu peguei lá do pronome pessoal. Você viu como é conciso? Eu não preciso mais citar o eu separado do verbo, já está tudo junto. Por isso o hebraico é conciso. Então, a gente vai ter preposições com sufixos de posse. Eu falo para, lê, para. Se eu quiser falar para mim, eu só tiro esse e e coloco o i. Li. Para mim. Eu só mudei um detalhe. Vocês veem como então, é bem conciso, né? E além dos sufixos pronominais, que são as ideias de posse, né? Meu pai, né? Nosso pai. Avino, ave, pai. Avino, nosso pai. O Nuei está junto com o substantivo e outras classes de palavras. Exemplo aí, a gente pode ver no Salmo 15. O texto hebraico diz: andante integramente, praticante da justiça e falante da verdade no seu coração. Como se vê, é difícil entender o sentido do texto, traduzido aqui bem literal. Deu para entender? Andante integramente e praticante da justiça e falante da verdade no seu coração. Então, olha só. Depois de traduzir adequadamente o texto, fica assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E de coração fala a verdade. Aí vocês veem que agora fez sentido. Né? Então não dá para pegar literalmente lá o texto em hebraico também, escrever ou ler para os meus pais, para as minhas ovelhas, para os nossos irmãos de fé, traduzir literalmente, vai ter que fazer um arranjo, tá? Para dar sentido. Mas eu e você devemos entender que isso é um arranjo para poder dar sentido. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, né? Eu creio que vocês vão entender plenamente aquilo que eu expus aqui. E vou passar uma prova, tá? Então vai saber que existe essa prova quem viu esse vídeo. Vocês podem pegar lá na secretaria na próxima semana lá com o Daniel. Aí vocês fazem um memorando aí da matéria ministrada no decorrer desse bimestre, ok? Toda a matéria, faz um memorando. Memorial. Memorando não, perdão. Memorial. Ok? Qualquer coisa procure aí que eu vou tirar a dúvida de vocês. Bye bye. Shalom Adonai.